Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o Dr. Emerson Arcoverde, ele que é psiquiatra, vice-presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. É um assunto importante que marca todo este mês de setembro, Setembro Amarelo. Suicídio, que é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo, atrás apenas dos acidentes de trânsito. E a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, sendo que 79% dos casos se concentram em países de baixa e média renda. Esses dados são da OMS, Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos há um registro de suicídio. Bom dia, doutor Emerson. Bom dia e agradeço a oportunidade, de estar falando de um assunto tão importante, para a população. Os dados são chocantes, mas a campanha do Setembro Amarelo, ele visa e foca na vida, Exatamente, porque os dados são negativos, a gente sabe disso. Tendo em vista do suicídio ser um tabu, a gente não tinha nem ideia, a população não tinha nem ideia desses dados, Aí parte da campanha no início, nos primeiros anos, foi focando nos dados negativos, mas isso não tem um efeito tão positivo, na população. Então o que a gente tem tentado fazer nos últimos anos é alertar para a questão do risco do suicídio, mas também alertar ainda mais para a questão de como buscar ajuda, como prevenir, como identificar realmente o risco de suicídio, porque aí você consegue aparelhar a própria população para ter como prevenir de maneira mais eficaz. Mas de uma vez por todas, as pessoas não podem fugir nesse assunto, não pode colocar debaixo do tapete ou esconder na família, do grupo de amigos, não. É preciso discutir esse assunto abertamente, Exatamente por isso que a gente acredita que vieram piorando os números, Por ser tabu, por ninguém falar, porque a gente sabe que divulgar o suicídio em si é uma coisa negativa que pode até provocar outros suicídios. Aliás, isso virou um tabu na imprensa, sim. Ao longo dos anos, essa coisa está mudando um pouco mais. Cenas, por exemplo, de um suicídio, sim, se evita não pode colocar até para não estimular. Mas tratar do assunto, das estatísticas, isso é uma coisa importante. E das opções de ajuda. Então é isso que foi o lado negativo de não se falar de jeito nenhum de suicídio. Então a campanha vem exatamente para isso. Como é que os órgãos de comunicação, como é que a população pode ajudar nessa prevenção, Falando de, a maioria das pessoas que suicidam estão sofrendo de um transtorno mental, que pode ser tratado, e isso realmente diminui bastante o risco de suicídio. Como a população pode identificar uma pessoa que está sob um risco maior de suicídio, com sinais de depressão, com sinais de um transtorno mental descompensado, Frases de alerta que as pessoas podem estar falando corriqueiramente e alertar para um risco maior de suicídio, um risco de você realmente não deixar aquela pessoa sozinha e oferecer ajuda quando ela estiver precisando. O que não dizer para uma pessoa que pensa em suicídio? O que não dizer é: você está louco? Tire isso da sua cabeça. Isso é falta de Jesus no seu coração, Porque a gente pense positivo. Isso aí não adianta, Sua vida é melhor do que a de muita gente. Não adianta. O que a pessoa está tentando é ajuda e compreensão. Então a gente tem que tentar compreender o que está acontecendo e estar do lado dela. Então o mais certo é: imagine que você está sofrendo. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Olha, você não vai passar por isso sozinho, eu estou aqui para lhe ajudar no que você precisar. E aí, a gente saber quais são as portas de entrada na própria atenção pública, à saúde, para buscar ajuda, não deixar essas pessoas sozinhas, não é dizer, pronto, amanhã eu passo aqui e a gente vê. Isso aí não. Você deixa ela com alguém da família, algum colega de trabalho, não deixar essas pessoas sós, porque uma coisa é certa, se ela não está sozinha, é muito mais fácil a gente ajudar essas pessoas. A ajuda, ela tem que vir de duas formas: a compreensão, escutar o que aquela pessoa tem para dizer, a dor que ela está sentindo, é preciso compreender, e proteger, Não deixá-la sozinha, que é isso que acontece. As pessoas, tanto é que agora a gente está tendo até um número maior em adultos jovens, em adolescentes, mas classicamente eram os idosos que tinham um risco maior. Por quê? Porque estão isolados, já estão aposentados, estão lá no cantinho de casa, sozinhos, e aí você tinha sempre um maior risco em idosos, exatamente pelo isolamento. Pessoas idosas, separadas, aposentadas têm um risco bem maior. Mas aí agora a gente está vendo, com o próprio isolamento que a gente vê nos adolescentes,
adolescentes e adultos jovens, né? Rede social que, ao invés de estar aproximando, está distanciando as pessoas, né? Então, o que a gente tem que fazer é favorecer que as pessoas estejam juntas, escutem as outras e tentem ajudá-las quando identificar qualquer fator de risco. Olha, outras fases que não devem ser ditas, a gente citou algumas aqui, né? Mas se você confiar em Deus, você cairá na real. Mas por que você está pensando em se matar? Né? Isso ocorre muito. Eu conheço muita gente que pensa em se matar também, mas não faz nada. Eu também já pensei em suicídio, mas eu sou uma pessoa forte e consegui superar. Quem pensa em suicídio tem a mente fraca. Então, quer dizer, são frases inadequadas que prejudicam esse momento de compreensão de ajuda, né? A maioria das pessoas que suicidam, mais de 90% estão adoecidas, né? Então, um dos sintomas de depressão, além de tristeza, choro fácil, falta de gosto pelas coisas que antes lhe davam prazer, é sentimento de culpa, é ideia de suicídio, pensamento de morte e desesperança. Imagina escutar essas frases que você acabou de dizer, uma pessoa que está se sentindo culpada, está pensando em morrer e está sem esperança, como sintomas de uma doença. E quando você trata, a pessoa melhora. E é isso que a gente tem que fazer. Favorecer que as pessoas tenham o tratamento adequado e consigam realmente ter a compreensão de que essa não é a melhor saída. A melhor saída é se tratar e conseguir a ajuda que precisa para melhorar. A gente também escuta, às vezes, frases do tipo: quem quer se matar não avisa, não alerta. Mas não, o que ocorre muito é que as pessoas que pensam em suicídio, elas procuram ajuda. Elas dão sinais de alerta, né, doutor Emerson? Parte da campanha é exatamente tirar esses mitos, né? Que são mitos de que quem fala não faz, é exatamente o contrário. Mais de 80% das pessoas que se mataram falaram para alguém, seja para um parente, para um médico, para um amigo, e que quem tenta não faz, quem quer se mata mesmo, muito pelo contrário. Um dos principais fatores de risco, além do transtorno mental, de estar adoecido com depressão ou outra doença, é ter tentado antes. Então, que as pessoas ficam tentando, infelizmente, são as que conseguem. Então, a gente tem que tirar esses mitos da população, né? Que você tem um parente que diz: mas ela tenta só para chamar atenção. Está sob um risco muito alto. Vamos tentar ajudar, compreender o que é que está acontecendo e por que aquela pessoa está barganhando com a vida para conseguir alguma coisa. Isso já favorece realmente a pensar num risco muito alto de suicídio. O senhor falou em depressão, mas que tipo de doença leva uma pessoa a pensar em suicídio? Geralmente, o que é mais comum? O que é que o senhor se depara mais no consultório médico? Então, a gente sabe que nas estatísticas, os transtornos de humor, transtorno bipolar e depressão maior, que é a depressão que todo mundo conhece como doença, são os mais relacionados a suicídio. Mais de 30% dos suicídios estão realmente entre essas duas doenças, mas você ainda tem, por exemplo, a esquizofrenia, como uma doença que tem bastante caso de suicídio, os transtornos por uso de substância, que a gente não atrela tanto a suicídio, mas como diagnóstico específico da psiquiatria, estão entre a terceira causa. Primeira é depressão, segundo bipolar, e terceira é uso de substância. Alcoolismo, né? O transtorno por uso de álcool, o transtorno por uso de crack, de cocaína, de maconha. Para você ver que parte dessa campanha pode ser também, vamos tentar tratar as pessoas que estão sob o uso de substâncias. Lembrando que no Brasil mais de 12% da população tem problema com álcool. Então imagine o que é isso, não só para o trabalho, violência doméstica, para o problema de saúde da pessoa físico, mas também para o aumento do risco de suicídio. Por que os jovens estão mais sujeitos hoje a uma situação tão limite? Acredito que, como eu falei, para os idosos, né, a gente tinha um dos grandes fatores de risco, o isolamento. Desencanto e a gente vê que as pessoas estão mais isoladas, né? Apesar das redes sociais, teoricamente, se denominarem redes, você vê que, às vezes, o adolescente não conversa com o irmão, com o pai que está na sala. Ele está lá no celular. Então, esse nível de distanciamento das pessoas não é que vai aumentar apenas o adoecimento. Porque adoecimento mental já existia, transtorno mental já existia em adolescentes também. Mas o isolamento, a falta de conversa, a falta de apoio, a falta de contato com esses jovens mais próximos, pode, inclusive, estar influenciando bastante na falta de condições da gente estar identificando as pessoas que estão sob maior risco. Nesse mundo virtual, há um mundo idealizado, né? Muita gente posta fotos sorrindo o tempo todo, em baladas, festas, ao lado de carros novos. Todo mundo está feliz. Geralmente, você encontra pouca gente, um cara
de tristeza nas redes sociais. Isso também mexe com a cabeça das pessoas, doutor Emerson? Provavelmente, né? As redes sociais, elas não estão ajudando a gente em muita coisa quanto a isso. Apesar de você ter até iniciativas bem-vindas, como o próprio Facebook, que você pode denunciar com o botão direito lá, postagens com conteúdo suicídio, a pessoa recebe mensagem do CVV, recebe mensagem de apoio. O CVV é... Centro de Valorização da Vida. É uma ONG, né, muito importante para a prevenção do suicídio. Mas, por outro lado, essa expectativa de sucesso, felicidade, esse imediatismo das redes sociais e da internet pode atrapalhar principalmente pessoas mais jovens, que estão sob um risco até aumentado de suicídio. Então, eu acredito que a família está próxima, está acompanhando o que as crianças e os adolescentes estão fazendo na internet, é o primeiro passo para a gente poder, pelo menos, manejar isso de maneira mais adequada. E há exemplo de Baleia Azul, que foi um joguinho que fazia mal para as crianças, Boneca Momo. Você tinha vários exemplos de que crianças e adolescentes sozinhas na rede não dá muito certo, porque o discernimento e a capacidade de julgamento crítico ainda é prejudicada pela própria idade. É bastante complicado. Há também uma preocupação com o suicídio entre profissionais de segurança pública, né? E isso é um dado, isso é uma vertente dessa discussão, né? Existem profissões que estão mais atreladas a um risco aumentado, né? A própria segurança pública, pelo nível de estresse, pelo acesso a meios letais, que é a própria questão de estar lidando com arma, profissionais de saúde, né? Os médicos, que apesar de estar tratando as pessoas, estão também sob um risco aumentado, mais uma vez, um trabalho extremamente estressante e com um acesso a meios letais muito intenso, né? Porque a gente salva, mas a gente sabe o que é que faz mal. Então, eu acredito que essas profissões onde você tem uma regularidade de contato com muito estresse e, além disso, um contato também com meios letais, aumenta e muito o risco de suicídio. E aí, apontar para estratégias de prevenção específicas, como grupos de apoio, né? Como um diagnóstico e um rastreamento mais intenso de pessoas sob maior risco. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? Nesse mundo tão tecnológico. E eu lhe pergunto, a ansiedade é doença ou é um sintoma de uma doença mental mais grave? Então, a ansiedade é uma característica que todos nós temos, ela protege a gente. Se eu não tivesse ansioso antes de vir para cá, eu não tinha chegado no horário. Então, eu tenho que estar ansioso, né? Mas está controlada, é uma ansiedade controlada. É o que a gente chama ansiedade fisiológica, né? A gente pode sentir um pouquinho de tremor, o coração acelerar um pouquinho e você dá conta das suas coisas. Agora, existe a ansiedade e doença, que é o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno de pânico, quando é uma ansiedade desproporcional. Por exemplo, se eu saber que eu vinha para o programa, eu tivesse uma crise de pânico e saísse correndo, com o coração saindo pela boca. Então, isso é que é a doença, né? Mas aí a gente confunde muito. Por estarmos também numa época muito ansiogênica, que gera muita ansiedade, a questão de resultados, a questão de imediatismo, então talvez a gente esteja confundindo sintomas corriqueiros, né, de pessoas que estão mais ansiosas, mas também com pessoas bem adoecidas, seja de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, até o estresse pós-traumático, que não é um transtorno de ansiedade, mas é relacionado ao estresse, mas tem muitos sintomas de ansiedade. Então, acredito que nesse mundo que a gente está vendo uma sociedade com um limiar para a ansiedade patológica muito menor, a gente vai ter que estar cada vez mais atento para a ansiedade e doença, que tem tratamento, seja psicoterápico, com medicação e também com ajuste do ritmo de vida, porque a gente não aguenta também estar vivendo de maneira adoecida e querer que exista uma medicação, uma terapia que faça a gente ficar bem. Ninguém é normal de perto, né? Então é preciso que a gente tenha um trabalho de autoconhecimento muito grande, porque a partir desse autoconhecimento a gente sabe os limites do que pode, o que não pode, o que incomoda, o que não incomoda, o que faz feliz, né, doutor Emerson? A prevenção como um todo, né? Hábitos de vida saudável, né? Se você tem atividade física regular, se você tem o sono preservado, se você tem um trabalho que você consegue lidar com os estresses de maneira saudável, então isso aí a gente está deixando de lado. E às vezes realmente preocupado em uma medicação, uma terapia, uma orientação que vai me fazer viver bem. Não, mas você não está vivendo bem. Então vamos fazer com que a gente consiga viver bem. E aí, as pessoas adoecidas, a gente trata. Porque realmente, independente de como está vivendo, algumas pessoas adoecem. É multifatorial. É genético, é um trauma específico muito cedo na vida que vai fazer a pessoa adoecer. Adoeceu, vamos identificar e tratar. Agora, nem tudo que está acontecendo agora realmente são transtornos mentais. Às vezes são questões da vida e dificuldade de lidar com o dia a dia mais
mais estressantes. Mas é essencial identificar os que estão adoecidos. Outra coisa que eu observo, que até do ponto de vista educacional, as pessoas são preparadas somente para vencer, né? Você precisa vencer no colégio, no Enem, antigamente era no vestibular, no emprego, no concurso público e no romance que tenha. Mas as pessoas têm perdas e geralmente as pessoas não sabem lidar com perdas, né? Porque na verdade a gente, até com essa questão de rede social, essa questão desse sucesso extremo que todo mundo tem que alcançar, a gente está esquecendo que na verdade felicidade é um estado, né? Ela não é o objetivo da vida da gente. A gente tem momentos felizes e tem momentos tristes e a gente não tem como não ficar triste. Isso é uma coisa que protege a gente. Quando a gente está triste, a gente pensa, a gente tenta mudar, a gente tenta melhorar. Só que aí a gente vem agora favorecendo uma cultura que é insuportável ficar triste, é insuportável perder, é insuportável realmente você ter uma frustração. E eu acredito que se a gente não fomentar isso nos jovens, nas pessoas, que é possível a gente mesmo estar triste agora, mas passar por um momento de sucesso posterior. A gente não está tendo isso na população. Você só está realmente primando pelo sucesso absoluto e pela uma absoluta ausência de tristeza. Isso é impossível. A gente tem que ter contato com momentos tristes, com perdas, com luto, e isso inclusive ajuda a gente a aproveitar os momentos felizes. Mas o que a gente vê em Instagram, em rede social, é exatamente o contrário. A gente acompanha, e o senhor falou bem nisso no início da entrevista, é a questão da ajuda de familiares e amigos. Como ajudar, principalmente quando a pessoa se depara com um caso de suicídio? Então, aliás, caso de suicidão, de pensamento em suicídio. A pessoa está sob um risco maior, já está falando frases como eu queria fugir, eu queria sumir, eu queria desaparecer, eu queria era morrer mesmo, queria que Deus me levasse. Então, perguntar se a pessoa está mais triste, está triste a ponto, inclusive, de pensar em tirar a própria vida. E nesse momento, identificando uma pessoa com um dado positivo, é não deixá-la sozinha, oferecer ajuda e buscar ajuda, inclusive médica também, porque você pode identificar uma pessoa que está com depressão maior, que precisa de um tratamento e por vezes, na minoria das vezes, inclusive internamento, se ela está com um plano de cometer suicídio imediatamente. Agora é não deixá-la sozinha. E escutar a pessoa para tentar identificar aquele problema que a incomoda, né? Exatamente. E hoje você tem tanto serviço de urgência como SAMU, se a pessoa está tentando se matar imediatamente, ou serviço de pronto acolhimento como um pronto-socorro, o centro de atenção psicossocial, que em Natal nós temos, que funciona das 8 às 17 horas. Você pode chegar lá com essa queixa com a pessoa, olha, ela disse que iria se matar e vai ser atendida no próprio posto de saúde, em portas de entrada do sistema público de saúde com essas pessoas que estão sob o maior risco. Mais triste, faltando escola, faltando trabalho, com essa ideia de que não, era melhor eu sumir, eu quero é morrer. Então, leve para um atendimento o mais rápido possível. Então, pais, professores, os irmãos, colegas, irmãos, os colegas mais próximos, né? Precisam ficar atentos a esses sinais, né? Esses são sinais que não são tão difíceis de identificar e que apontam mais para essa necessidade de apoio e de estar junto da pessoa oferecendo ajuda. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Qual a programação do Setembro Amarelo a partir de hoje e nesse restante mês? Então, a Associação Norte-Grandense de Psiquiatria, junto com o CFM, né, e junto com outros parceiros, estamos tentando fazer hoje o lançamento da campanha. Vai ser lá na sede do CREMERN, né, do CRM, daqui do Rio Grande do Norte. Que é o Conselho Regional de Medicina, né? Nós vamos ter palestras, vamos ter o lançamento de um vídeo de prevenção do suicídio institucional. Há um telefone para que as pessoas possam ligar, ou um site que as pessoas possam acessar nas próprias redes sociais do CREMERN, né? Pode ir atrás, que acha facilmente. Além disso, vamos ter uma grande caminhada no dia 22, né, pela manhã, lá no Parque das Dunas, com outros parceiros também, e vai ser uma caminhada durante toda a manhã, com atividades. Dia 22, Parque das Dunas, uma caminhada para marcar esse mês de setembro. Para marcar esse mês, né, fomentando exatamente isso, né, saúde, prevenção, né, hábito de vida saudável. E além disso, durante todo o mês, vamos ter várias palestras em escolas, em órgãos públicos, né, várias ações pontuais. Inclusive deixamos a própria Associação Norte-Grandense de Psiquiatria, que já várias outras instituições entraram em contato, e vamos estar fazendo palestras durante todo o mês e à disposição para ajudar no que tiver ao alcance da gente. É isso aí.
isso aí. Eu queria agradecer a presença do psiquiatra Emerson Arcoverde, vice-presidente da Associação Norte-Grandense de Psiquiatria. A gente conversou hoje sobre o Dia Mundial Prevenção ao Suicídio. Estamos no mês, volto a lembrar, Setembro Amarelo. Obrigado, Emerson, por sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E boa sorte nesse trabalho, que é importantíssimo, é um trabalho em favor da vida. Obrigado. Muito obrigado.